Nós já vimos que as razões são divisões, que sempre comparam duas grandezas, pelo menos. Pois bem, mas na aula de hoje nós vamos ver que existem três tipos de razões que são muito especiais. Cada uma delas tem uma formulinha de fazer e uma unidade que você precisa colocar sempre no final do seu exercício. São elas as escalas, são as densidades e são as velocidades médias. Então, vamos lá que a gente vai ter bastante coisa para conversar hoje. Bom, a gente tem então as escalas, a velocidade média e a densidade, sendo que cada uma delas tem seu jeitinho de calcular, ou seja, cada uma delas tem a sua fórmula. Mas antes das fórmulas, a gente não pode esquecer que tanto as escalas, quanto a velocidade média, quanto a densidade, no final do exercício, você sempre vai ter que colocar uma unidade. Eu coloquei aqui para vocês as principais unidades que nós temos, por exemplo, em escalas, que são centímetros, metros, quilômetros, etc. As escalas, na verdade, são como se fossem distâncias, certo? A velocidade média, ela é dada em metro por segundo ou quilômetros por hora. Atenção! Apenas esses dois tipos de unidades você vai precisar utilizar. Por quê? Porque se tiver algo como se fosse, por exemplo, metro por hora, já não dá. Tem que ser obrigatoriamente metro por segundo ou quilômetros por hora, certo? Sempre tem que ser uma dessas duas. E nós temos a densidade. A densidade, pessoal, ela vai ter de unidades no final, como por exemplo essas que eu coloquei aqui para vocês: grama por centímetro cúbico, habitantes por quilômetro quadrado, porque a densidade também pode ser uma densidade populacional, mas isso eu falo já para vocês. Então, vamos ver cada uma delas, começando pelas escalas. Pessoal, as escalas utilizam-se muito em relação à geografia, porque na realidade, certos mapas, você tem logo num cantinho, você tem a escala falando que de 0 até um determinado valor, você tem uma quilometragem, você tem uma distância. Geralmente, se você utilizar a sua régua, você vai perceber que geralmente tem de 1 a 1,5 cm essas escalas nos seus mapas, certo? E esse 1 centímetro vale na vida real. Nesse caso aqui, ó, nós temos 346 quilômetros neste exemplozinho que está nesta imagem, certo? Significa que a cada 1 centímetro no mapa que nós estamos vendo equivale a 346 quilômetros na vida real, certo? Então, o que nós temos? A fórmula para você identificar a escala nada mais é do que a distância representativa, ou seja, esse 1 centímetrozinho que nós temos aí como representação, dividido pela distância real, que o mapa também vai dar para você. A distância real são esses 346 quilômetros aí, certo? E lógico, sempre pensando que nesse exemplo aqui, ó, 1 centímetro equivale a 34 milhões e 600 mil centímetros. Até porque nós estamos falando do mapa do Brasil, né? O Brasil é bem grande. Então, percebam, 1 centímetro equivale na vida real a 34 milhões e 600 mil centímetros também, certo? Vitor, tem que deixar as unidades iguais? Sim, precisa, tá? Passando para a velocidade média. Pessoal, velocidade média nada mais é do que a relação entre a distância que você percorre durante um certo período de tempo. Você vai ter uma velocidade média. Então, por exemplo, se você percorre 100 km em 1 hora, você vai ter uma determinada velocidade que você vai. Só que se você percorre esses mesmos 100 km em meia hora, você vai ter uma velocidade muito maior, porque você percorreu o mesmo espaço, só que em tempo muito menor. Então você vai literalmente correndo aí, certo? Então, qual que é a ideia da fórmula da velocidade?
é distância percorrida dividido pelo tempo. Lembrando, isso é uma razão. Sempre uma razão vai ser uma divisão, que nesse caso da velocidade média é quanto você percorreu em distância dividido por quanto tempo você levou, certo? Temos a densidade também. Pessoal, densidade é quanto de peso, bem entre aspas isso no momento, tá pessoal? Mas é quanto de peso você tem concentrado num corpo. Então, por exemplo, eu tenho aqui para vocês o clássico exemplo daquela perguntinha. Olha, pessoal, quanto pesa mais 1 quilo de algodão ou 1 quilo de aço? Pessoal, eles pesam a mesma coisa, eles pesam 1 quilo. Acontece que o aço ele é mais denso, a densidade dele é maior. Por quê? Porque tem mais matéria acumulada dentro dele. Diferente de algodão, que a densidade é muito pequena. Então, para você conseguir 1 quilo de algodão, você precisa de uma área muito grande. Você precisa de uma quantidade muito grande. Que é a razão entre a massa e o volume. Atenção, o seu exercício vai ter que dar tudo isso. Então, fiquem tranquilos no momento, tá bem? Vamos passar para alguns exemplos? Veja esse exemplo número 1. Calcule em metros por segundo. Opa, ele já está falando a unidade no final, hein? Então, calcule em metros por segundo a velocidade média de, letra A, uma partícula que se desloca a 5 km a cada 10 segundos. Opa, 5 km é a distância percorrida, dividido pelo tempo, que são 10 segundos. Ou seja, nós temos aqui a velocidade média, então nós só precisamos substituir nos lugares certos. Então a distância são 5 km e o tempo são 10 segundos. Mas atenção, ele quer em metros por segundo. Você tem 5 quilômetros. Você tem simplesmente que transformar esses 5 quilômetros em uma quantidade de metros, que no caso é só eu multiplicar por 1000. 1 quilômetro são 1000 metros. Então, isso quer dizer que agora eu tenho 5.000 metros dividido por 10 segundos. Fazendo essa divisão, nós temos que a velocidade média é igual a 500 metros por segundo. Então, a velocidade é de 500 metros a cada segundo. Ok? Essa é a ideia da velocidade média. Vejamos um outro exemplo na letra B. Uma atleta que percorreu a prova dos 10.000 metros em 32 minutos. Atenção, de novo, nós temos a mesma ideia, que velocidade média é a distância dividido pelo tempo. Só que a gente tem 10.000 metros, isso aí está certo, porque eu quero em metros por segundo. Então, 10.000 metros está certo. Só que 32 minutos não dá. Vou ter que transformar esses minutos em segundos. Bom, se você pensar, 1 minuto são 60 segundos. Então é só eu pegar esses 32 minutos e multiplicar por 60, que vai dar 1920 segundos. E aí é só você fazer essa divisão. Dividindo 10.000 por 1920, você vai encontrar que a velocidade média nesse caso é 5,2 metros por segundo. E atenção, pode dar quebrado? Pode! Pode dar número com vírgula sim, pessoal. Lembrando, nós estamos pensando em uma velocidade. Isso quer dizer que essa atleta percorreu 5,2 metros a cada segundo, certo? Essa é a velocidade média. Passando da velocidade média, vamos pensar na densidade. O exemplo número 2. Calcule a densidade de, letra A, um corpo de 38 gramas que ocupa um volume de 190 centímetros cúbicos. Pessoal, lembrem-se, vocês não podem esquecer que o seu exercício vai dar tudo o que vocês precisam para resolver. Você só precisa entrar com a conta, que no caso, densidade é igual a massa dividido pelo volume. A massa sempre vai ser dada em gramas, quilos, sempre é uma unidade de peso, entre aspas, tá bem? Então, substituindo, nós temos que a densidade é 38 gramas de massa dividido pelo volume de 190 centímetros cúbicos.
Se eu dividir 38 por 190, a gente descobre que a densidade é 0,2 gramas por centímetro cúbico, certo? Nossa, Vitor, não faz tanto sentido assim. Relaxa. O importante é você saber que a cada continha você tem que colocar os valores nos lugares certos. Depois, o resto é só fazer continha mesmo, tá bom? Vejamos a letra B. A letra B diz o seguinte: uma esfera de chumbo de volume 35 centímetros cúbicos que tem massa igual a 602 gramas. Bom, ele só inverteu, né? Ele deu o volume primeiro, mas a nossa fórmula não muda. Sempre vai ser a densidade igual a massa dividido pelo volume. A nossa massa são 602 gramas e o volume são 35 centímetros cúbicos. Bom, só preciso fazer essa divisão. 602 dividido por 35. Portanto, a densidade vai dar 17,2 gramas por centímetro cúbico. Certo? Pessoal, eu sei que é bastante coisa, mas na realidade vocês não precisam se preocupar. O importante é vocês sempre lembrarem, ter um rascunhozinho, sempre um resuminho do lado com essas formulinhas. E o resto é só praticar. E por hora, a gente fica por aqui. O que vocês precisarem, mandem nos comentários as suas dúvidas e não se esqueçam de rever esse vídeo várias vezes para poder esclarecer um pouquinho das coisas que ainda você não pegou direito, ok? Por hora só e até uma próxima videoaula. Valeu!